pessoal, tudo bem? Eu sou o Lúcio e esse é mais um vídeo de eletrônica. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o conversor digital analógico. Esse componente aí tão importante na eletrônica, tanto na digital quanto na analógica, né, que tem como função principal converter um sinal digital em um sinal analógico. Nesse vídeo nós vamos explorar aí os conceitos básicos, né, apresentando uma breve introdução de como esse circuito, né, funciona e, né, as suas características básicas. Bom, então um conversor digital analógico, como vocês podem ver nessa imagem, né, a gente tem uma entrada digital e uma saída analógica. A entrada digital ela pode ser do tipo serial ou paralela, né? Existem aí inúmeros circuitos que utilizam essa tarefa de fazer a conversão digital para analógico. Existem circuitos integrados que a gente coleta o sinal digital, né, de forma paralela. E existem outros circuitos, né, que a gente consegue trabalhar com o sinal de entrada digital de forma serial. Normalmente os módulos aí disponíveis por alguns fabricantes nos dias atuais trabalham muito com a comunicação I2C, que é um protocolo de comunicação serial, né, e facilita muito porque a gente elimina a necessidade de utilizar diversos pinos aí de um microcontrolador para transferir as informações para o conversor. Mas vejam que na saída também a gente tem uma particularidade que nem sempre, né, será um valor de tensão. A gente pode ter um conversor, como por exemplo o DAC 0808, que é um conversor digital analógico muito utilizado, né, um circuito integrado dedicado, que coleta as informações de forma paralela, onde a gente tem um conjunto de bits e internamente converte para uma saída analógica de corrente. Então a gente tem corrente em relação a um conjunto de bits. Um detalhe importante é que esse número de bits, né, do conversor digital analógico, ele vai definir se o conversor ele é preciso ou não. Em outras palavras, o número de bits que o conversor digital analógico trabalha, né, vai definir a resolução do sinal de saída. Então é muito importante, né, nós termos boas resoluções do meu sinal analógico. Então, quanto maior o número de bits que eu utilizo, maior será a resolução do meu sinal analógico. Agora, por que a necessidade de nós termos que utilizar um conversor digital analógico? É muito simples, né? Nos dias atuais, a gente quase que a grande maioria dos equipamentos eletroeletrônicos, né, eles possuem dispositivos microprocessados, né? Basicamente a gente tem um sistema computacional. E sempre quando a gente fala de sistema computacional, a gente tem que considerar que as informações que são processadas são informações digitais. E uma informação digital é uma informação que trabalha na base binária, né? Zeros e uns. Então, esses números de zeros e uns, que são informações que são manipuladas pelos nossos, vamos dizer, computadores, né? O celular é um sistema computacional, né? Um roteador é um sistema computacional. Tudo que tem microprocessador, né, pode ser considerado um sistema computacional. Esse arranjo do microprocessador, memória, dispositivos de entrada e saída, isso torna, né, esse sistema um sistema computacional. E todo sistema computacional utiliza, né, as informações na forma binária, né? As informações são armazenadas de forma binária, são processadas de forma binária, são endereçadas de forma binária. Então, para que esses elementos conversem com o mundo, mandem informações para o mundo, e muitas vezes o meio externo, né, precisa de informações analógicas, precisa de sinais analógicos. Então há necessidade direta do conversor DAC, conversor digital analógico. Eu posso citar aqui como principais aplicações
as aplicações que envolvem áudio e vídeo, né? Eu listei aqui nesses dois primeiros tópicos, né, os players de vídeo, os encoders, né, que geram os codecs de vídeo aí, os players de áudios, os processadores de sinais digital. Então, essa questão de utilizarmos tanto vídeo quanto áudio de forma digital, que nos possibilita uma série de vantagens e nos dá diversas liberdades, né, faz com que seja necessário, né, nós convertermos esse sinal que é processado, que é manipulado de forma digital, né, por um player, por um celular, por um computador, para que a gente possa converter para um sinal analógico. E esse sinal analógico possa ser enviado para um outro circuito, como por exemplo um alto-falante, né, ou um display com um display LCD ou algum outro dispositivo que trabalhe com sinal analógico. Então essas aplicações em que a gente tem o envolvimento de vídeo e de áudio, né, é quase que impossível não termos, né, a presença dos DACs. O que acontece é que esses circuitos, eles muitas vezes, a grande maioria delas, eles estão presentes internamente dentro de chips, né? A gente não trabalha diretamente com um chip dedicado, eles já estão presentes internamente em controladores, em microcontroladores e fazendo a função dessa conversão de uma sequência binária, de uma palavra binária para um valor analógico. Outro exemplo importante são os potenciômetros digitais. O potenciômetro digital é extremamente utilizado hoje em dia, né, quando a gente quer gerar uma variação de resistência, só que controlada digitalmente, através de uma palavra digital. Então a gente consegue fazer isso com o auxílio de um conversor digital analógico. Os displays gráficos, né, a gente tem aí displays, principalmente os displays coloridos, onde a gente tem a definição da cor, do ponto, do pixel que eu quero escrever um valor, ou que eu quero definir ali um ponto de cor. Nós temos a presença dos conversores nos próprios displays, que recebem palavras digitais que irão, né, definir os valores do RGB, né, das cores primárias. Eu citei aqui também, aproveitando a oportunidade, né, os nossos elementos da área industrial, né, os cartões de saída analógica de CLPs, né, de controladores lógicos programáveis. A gente tem aí inúmeras aplicações desses cartões. Uma saída analógica de um CLP pode controlar um banco de resistência, o aquecimento de um banco de resistência, pode controlar a abertura e o fechamento, né, de uma válvula de controle. A gente pode controlar a velocidade de um motor usando um drive, um inversor de frequência. Então existem muitas aplicações e os cartões de saída, né, internamente nos cartões nós temos a presença dos conversores. Os controladores com saídas analógicas, a gente tem inúmeros controladores dedicados, né, onde a gente tem onde a gente consegue criar uma malha de controle e gerar uma saída analógica, né, uma saída aí de 0 a 10 volts, de 4 a 20 miliamperes, um sinal para poder controlar cargas analógicas. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de uma aplicação muito típica do DAC, né? A gente tem aqui um microfone, aqui do lado esquerdo, então tem um indivíduo falando, né, passando informação. Esse microfone vai transformar essa onda mecânica em sinais elétricos. E esses sinais são sinais analógicos. Lembrando que o sinal analógico, né, se a gente analisar de um ponto para o outro, né, no intervalo qualquer, né, de um ponto para o outro, a gente tem infinitos pontos. Né? O sinal analógico, ele é um sinal com uma continuidade, né? Então, esse sinal que é gerado pelo microfone é um sinal analógico, né? Esse sinal analógico, ele tem que passar por um conversor, que é o conversor ADC, é o conversor analógico digital. O conversor analógico digital transforma esse sinal analógico para um sinal digital.
para um conjunto aí de zeros e uns que ficam mudando de acordo com a amplitude de cada ponto de amostragem aqui do meu sinal analógico. Aí o nosso sistema, né, de processamento, aqui o nosso sistema computacional, que pode ser aí uma caixa de som com amplificador digital, um mixer digital, um computador, né, usando um software de edição aqui para poder tratar esse sinal e editar, né, e depois gerar um áudio trabalhado na saída. Então, esse elemento aqui, ele gera na saída, né, um sinal digital, porque ele está processando, ele recebe, processa, manipula, armazena esse sinal de forma digital, essas informações que são sinais de voz gerados aqui na entrada. Agora, para que esse sinal seja produzido em um elemento, né, numa saída aqui representada por um alto-falante, nós precisamos convertê-lo novamente. Daí a gente pega esse sinal que é digital e usa um DAC. Normalmente, em uma placa-mãe, o DAC já está integrado na controladora de áudio, né? Então é feita uma conversão digital para analógico. Depois disso, esse sinal sofre um ganho, uma amplificação e é enviado para a saída de áudio ou diretamente para um alto-falante, né? Nos desktops era muito comum nós termos aí já os alto-falantes integrados aí, instalados internamente no gabinete. Então, exemplo. Agora, vale observar, né, os gráficos. Veja que o gráfico de entrada eu tenho um sinal todo com uma continuidade, é um sinal puro, perfeito. Depois que eu digitalizei, eu gerei um sinal com imperfeições. Muitas vezes, depois de gerar esse sinal, é necessário aplicar um filtro, né, nesse sinal para que a gente consiga produzir um sinal mais próximo do sinal que entrou, né, pelo menos o formato do sinal. Às vezes a amplitude vai ser diferente. Mas o que faz com que esses degraus aqui, né, diminuam de tamanho e que o sinal fique mais próximo desse de entrada é a resolução do nosso DAC. Então, quanto melhor a resolução, mais próximo nós teremos um sinal de saída do meu sinal original. Bom, seguindo, aqui a gente tem um gráfico que ilustra essa questão, né, dos degraus de conversão aí, da entrada em relação à saída. Vejam que na entrada nós temos uma entrada de 3 bits. Aqui a gente está considerando uma entrada do meu conversor digital analógico de 3 bits. Então tem uma sequência binária, 00, 000, 001 até 111. Daí eu coloquei uma tabela aqui para a gente visualizar a sequência dos sinais de entrada e o meu sinal de saída em volts. Então esse conversor digital analógico hipotético aqui, representado nesse gráfico, relaciona os meus valores de entrada no eixo X, né, em relação ao meu sinal de saída, que é um valor analógico de tensão. Vejam que 000, quando eu tenho 000 na entrada, eu basicamente terei 0 na saída. Quando eu passo para 001, o meu sinal vai para 1 volt. Se eu passar para 010, que é o número 2 em decimal, o meu sinal de saída vai para 2 volts. Se eu jogar 011, eu tenho o número 3. Depois, na sequência, eu vou aumentando de 1 em 1. Então, vejam que cada degrau aqui é de 1 volt. Né? Então, se cada degrau é de 1 volt, essa resolução do meu conversor digital analógico é basicamente 1 volt. Então, o valor mínimo que eu consigo produzir na minha saída, né, no incremento ou no decremento dos meus bits de entrada é basicamente 1 volt. Então, a resolução desse conversor digital analógico é de 1 volt. Né? Com certeza, isso aqui é um conversor hipotético. Né, um conversor aqui que é apenas ilustrativo. Por quê? Porque resolução muito ruim, né?
uma diferença dessa muito grande. Quanto menor esses degraus, maior a resolução, né? Mais preciso será o meu sinal de saída. A gente vai conseguir construir, né, sinais com uma precisão maior. Aqui eu tenho outro exemplo para ilustrar essa questão, né, onde eu tenho agora uma entrada de 4 bits. Se eu tenho uma entrada de 4 bits, né, se a gente lembrar lá das aulas de digital, 4 bits, né, vai me possibilitar 16 possibilidades. Né, 2 elevado a 4. 4 é o n, é o número de bits. Então essas 16 possibilidades serão valores de 0 até 15. Então, para cada valor desse, aqui representado em decimal, porém, esses valores aqui são os valores binários da entrada do meu DAC, né, representado aqui acima, nós teremos para cada valor desse um valor de tensão na saída. Vejam que nesses dois exemplos a gente considerou a saída tensão, mas nós poderíamos ter uma saída corrente também. Então vejam que os conversores digitais analógicos, eles têm uma variação linear. Isso sempre acontece. A variação dos bits de entrada, elas são lineares em relação aos valores, né, de saída. Isso é padrão em qualquer conversor digital analógico. Nesse caso aqui, nós teremos aqui no último bit, em que eu terei 1, né, 4 números uns, né, nos meus 4 bits de entrada, eu terei um valor aí de aproximadamente 3,4, 3,3 volts. Bom, aqui a gente tem a equação, né, que a gente define o valor da resolução da tensão, né, a resolução mínima, né, da minha tensão. Bom, a gente tem a tensão de referência. Esse valor de tensão de referência normalmente é o valor, né, representando o nível lógico 1 dos meus bits de entrada. Então, se o meu nível lógico 1 é 5, né, a minha tensão de referência é 5. Se o meu nível lógico 1 é 3.3, a minha tensão de referência é 3.3. Essa tensão de referência normalmente é meu valor máximo. É quando eu tenho, né, o maior valor digital na entrada, né? Eu terei na saída o meu valor máximo, né? Então, essa tensão de referência, ela vai ser dividido pelo número de possibilidades, né? O número de possibilidades de bits da minha entrada. Então, se a gente lembrar, como a base é 2, porque a gente está trabalhando com sistema binário, né? Lembrando que a gente está avaliando os bits de entrada, o n é o número de bits. Quanto maior o n, mais bits eu terei na minha entrada do meu conversor digital analógico. Maior será a resolução. E vale lembrar que a resolução, quando a gente comenta qual que é a resolução desse DAC, a resolução ela é dada em bits, né? A resolução de 12 bits, resolução de 10 bits, de 14 bits. Então todos os elementos, né, que trabalham com DACs, normalmente a gente tem esse parâmetro junto a esse equipamento. A resolução dele, a resolução de um encoder, a resolução de uma entrada analógica, a resolução de uma saída analógica de um cartão de um PLC. Então, a resolução ela é dada em bits. Nessa equação aqui, vejam que aqui é um valor de tensão, não é um valor em bits. Isso aqui é para a gente verificar qual que é o menor, né, o menor valor de tensão que eu consigo. Quanto menor esse valor de resolução, melhor será o meu conversor digital analógico, mais preciso será o meu sinal de saída. Então, quanto maior o número de bits na entrada, menor será esse valor, né? Inversamente proporcional, menor será esse valor de tensão. Quanto menor esse valor de tensão, né, eu consigo produzir pequenos degraus, né? Menor será os degraus de um incremento ou de um decremento do meu sinal, né? Dos meus bits de entrada. Então, melhor será meu conversor digital analógico.